Olha, quando vem um convidado tão especial quanto o Muricy Ramalho, a gente tem que reforçar o time, não é? Porque não é fácil. Aqui com a gente, Ulisses Costa, o nosso Paulo Roberto Martins. Hã? O time tava forte, né? Agora você acha que a gente enfraqueceu o time? Agora moeu, agora tomar gol direto. Isso pra Já, você. já o Chico Garcia, o Everton Guimarães. Eu não tô nem aí pro teu palpite, pra tua opinião sobre a minha pessoa, o que vale é o telespectador, rapaz. Fica na sua, não sabia chutar. O São Paulo tá igualzinho o Ulisses, descontrolado. Por quê? Pô, o cara fala que eu não sou importante, vou ficar quieto. Realmente é o que mais preocupa, né, no time do técnico. Eu senti isso no domingo, como o técnico ficou impotente, né, depois das expulsões, né, porque ele faz todo um planejamento a semana toda, treina o time, posicionamento tático, muda o time no intervalo, e aí vai 2 expulsos de uma vez. É complicado, né? Aí não dá, o técnico fica realmente sem nenhuma ação. E foi o que eu mais pensei na hora das expulsões, foi no Osório, porque eu sei o que é isso, eu sou técnico, então é difícil para o técnico fazer todo esse planejamento e vai por água abaixo com umas 2 expulsões, né? Imagina, 2 jogadores e mais o técnico numa partida só. Lá no Recife, que é muito difícil. Tem chance, né? Do jeito que o Sport está jogando, não perdeu para ninguém ainda, Ulisses. O que está acontecendo com o São Paulo, hein, Ulisses? Por que você está tão parecido com o São Paulo? Não, eu tô tranquilo. São Paulo, problema administrativo. O presidente não consegue fazer o trabalho, não consegue pagar o jogador. As coisas são sérias. E a notícia que eu tenho para a torcida do São Paulo é que a tendência é piorar. Ai, para, Ulisses. Por quê? Porque tem um monte de coisa acontecendo aí e as coisas não andam no São Paulo. Tem um monte de situações, lado financeiro complicado, os acertos, as vendas de jogadores, caso do Rodrigo Caio, que uns falam que foi por causa de exame médico, outros falam outras coisas. Não é? A gente precisa apurar para ver. A única coisa que eu acho legal mesmo é que o futebol está maravilhoso, o futebol brasileiro. Muita gente tem criticado o futebol brasileiro. Dentro de campo, competitivo, equipes brigando pela liderança, você tem equipes do Nordeste, você tem equipe do Sul, você tem equipe do Centro-Oeste, do Sudeste, entendeu? E o campeonato está forte, o público está indo, renda de 2, 3 milhões de reais, né? Presença do torcedor no campo. Eu não quero saber o que está acontecendo administrativamente. Eu acho que quem tem culpa no cartório tem que pagar. Agora, não vão destruir o futebol brasileiro, falar que tá uma porcaria, né? Porque tá todo mundo falando que o futebol não presta, que é uma vergonha, não sei o que vai acontecer com o futebol brasileiro. Isso está acontecendo. Renda, quebra de recorde de público, financeiramente interessante para os clubes. O Flamengo fez isso, o Corinthians fez, o Palmeiras está fazendo, o Sport fez, o Internacional na Libertadores. Então o futebol brasileiro está maravilhoso. Administrativamente é um ponto de interrogação e as coisas têm que ser esclarecidas. Agora, Paulo Roberto Martins, o Ulisses fez esse alerta de que a situação vai piorar no São Paulo. Você todos os dias vem falando aqui que tem traíras no São Paulo também. Oxe. Tem traíras, porque quando você assume um clube, como o Aidar assumiu o São Paulo, ele tem que limpar a casa, tem que limpar a área. Ele não pode ter do lado dele gente que trabalha para o ex-presidente. Que é ligada ao ex-presidente, que gosta do ex-presidente. Então metade vem para cá, metade vai para lá, e o São Paulo fica no meio que não vai para lugar nenhum. Então essas oscilações todas. Então eu digo e eu repito, dentro do São Paulo tem gente que trabalha contra a situação que está lá. Dentro do São Paulo e gente que tem cargo importante lá dentro. Outra coisa, esse negócio de 2 treinadores na beira do campo não dá certo. O homem veio para treinar o time, ele sabe falar português, ele sabe se expressar a língua do futebol com os jogadores ou não sabe? Por que tem que ter um assistente ali dando orientação ao lado dele no campo? Isso tudo confunde a cabeça do jogador. E o jogador gosta de um e não gosta do outro. E é isso o assunto. É por aí, Muricy? Só isso. Porque eu não conheço São Paulo como o Muricy. Só essa molezinha que você me passa? O que não está, realmente, a gente percebe que o lado emocional realmente não tá muito legal, esse tipo de atitude que está tendo os jogadores, né? Isso realmente prejudica bastante o time. Mas você tá afirmando isso aqui é difícil, né? Mesma coisa que eu não tô lá agora, né? Claro que eu tinha meus problemas lá dentro, mas tô fora e tá falando, não vai ajudar em nada, né? Mas com certeza também sou de acordo com o Ulisses, dentro de campo a gente tá voltando a jogar um bom futebol, o público está voltando a acreditar no futebol. Esse país é brincadeira, né? Eles querem acabar com o país, mas nunca acaba, porque esse país ressurge do nada, né? Na política também é igual, né? Povo. E no futebol é igual, também está ressurgindo, mas fora do campo a gente tem que melhorar bastante. Olha, eu vou só dividir a rede, 3 segundos, a gente segue o papo com o Muricy Ramalho. Junte-se
a nós, Chico Garcia, lá de Porto Alegre. Ai, Chico! 2 dias sem dormir, amanhã provavelmente também não dormirei. Agora é o seguinte, Everton Guimarães também conosco, lá de BH. Faz um sucesso, ele já ele vai aparecer aqui na tela, Muricy. Agora, Muricy, o São Paulo tem uma liderança eterna dentro de campo, que é o Rogério Ceni. Até o dia que ele se aposentar, o Rogério é o cara que vai lá, conversa com os jogadores. Mas o ano passado me chamava a atenção que você destacava muito a presença do Kaká, um cara vitorioso, consagrado, que treinava, começava a treinar antes, tinha um compromisso com o clube e isso foi motivando e empolgando os companheiros. Hoje, fora o Rogério Ceni, quem é o líder em campo do São Paulo? O Kaká realmente fez muita diferença fora do campo, porque ele ajuntou o pessoal, ele achou uma maneira de ajuntar, um jogo de baralho que eles gostam, e isso levaram para dentro do campo, essa amizade, né? essa parceria, né? Não é tanta amizade, mas mais a parceria, né? E eu acho que a saída dele fez muita falta, e ele dentro do campo também ajuda o treinador, que orienta muito. O Rogério é muito lá atrás, né? É difícil do Rogério estar orientando, então realmente faz muita diferença. Hoje em dia a gente não tem, porque um líder a gente não escolhe, o cara nasce, né? O Rogério é um líder que nasceu lá com 15 anos, já era líder no juvenil, infantil, né? O Denilson sabe. Né? Era liderado por ele. Então, quando o Denilson tinha sobrancelha junto ainda. Então ainda falta esse cara, mas com certeza vai aparecendo com o tempo. Paulo Roberto Martins. Não vou falar perguntar para o Muricy a respeito do São Paulo, porque o mundo faz assim, né, Muricy? Você daqui a pouco está lá dentro outra vez, isso não tenha nenhuma dúvida, porque qualquer jogo que o São Paulo não atue de acordo com a torcida, que não agrada a torcida, você ouve no estádio a manifestação de Muricy, então isso é natural. Por que será, hein? Porque ele é ídolo no clube e ele, evidentemente, que sempre surge como a salvação, como já fez uma vez, tirando o São Paulo da zona do rebaixamento. Vou falar do futebol brasileiro. Essa situação toda que envolve CBF, que envolve essa corrupção, que é uma vergonha, né? Que atinge todos os setores do futebol, você acha que isso leva o futebol para onde? Você tem essa ideia de que realmente nada acaba com o futebol, que essa corrupção, que essa maneira de dirigir o futebol brasileiro nunca vai atingir diretamente dentro do campo? Não acaba, mas nós temos que acabar com isso, né? A gente não pode se conformar que o povo voltou a acreditar no futebol, que está tendo bons jogos, é verdade que está tendo bons jogos. No começo estava difícil no Campeonato Brasileiro, mas agora melhorou muito. A gente não pode acreditar que só com isso, nós temos que cuidar fora do campo, porque realmente fora do campo a gente está lamentável, né? Um presidente está fora do país, outro está preso, outro está investigado, então não está legal. Lógico. A gente tem que ter certeza que não está legal, então nós temos que mexer nisso, né? Para melhorar os clubes que não estão bem financeiramente, né? Então nós temos que melhorar muito o futebol brasileiro. Você tem alguma ideia? Tenho algumas ideias, por exemplo, por que antigamente existia muitos jogadores, na minha maneira de ver futebol, existia a várzea, que hoje não tem mais, tudo bem. Mas existia os treinamentos das prefeituras, que tinham os ex-jogadores que trabalhavam lá, né? Existiam os campeonatos de escolas, que hoje também existem muito pouco. Nos Estados Unidos, por exemplo, você vê por que tem todo jogador, todo ano sai um craque de basquete. Eu gosto de basquete. Todo ano. Porque em qualquer bairro tem uma quadra de basquete, né? E aí vai para a escola, basquete. Aí vai para a universidade, basquete. Pô, então vai ter que dar jogador. Claro. Então tem que voltar a fazer isso aqui. Agora, isso depende do quê? De coisas políticas. E tem muita gente, aí tem que organizar. E as coisas não querem, as pessoas não querem que seja organizado. Porque se for organizado, vai acabar muita coisa aí de gente que se aproveita do futebol. Então é só o jeito mesmo de reunir, de fazer um congresso, trazer todas as pessoas dos segmentos e discutir o futebol. Não como aconteceu, tomamos de 7, depois de 10 dias, trouxeram o Galo e o Marinho, contaram uma história lá para todo mundo, nós engolimos essa história e veio um novo fracasso. E qual o próximo fracasso? Exatamente. Então nós temos que parar o futebol brasileiro e realmente, né, tomar atitudes, não de vez em quando se reunir e não sair do papel, né? Denilson. Muricy, a Renata citou aí a questão de liderança do São Paulo. A gente está falando aqui da CBF e automaticamente a gente fala da seleção brasileira. O Neymar é o cara ideal para ser o capitão da seleção brasileira? Você acha ele capaz de ter essa liderança dentro de campo? Eu acho que sim, eu acho que ele tá preparado para ser o capitão, porque ele tem bons princípios, não só de além de jogador, é bom parceiro, é bom caráter, é bom de grupo, entendeu? É claro que ele peca ainda porque não é tão experiente, ele tem juventude, mas eu acho que ele já está no caminho certo para ser o capitão da seleção brasileira. Ulisses. Muricy, a gente fala isso aí, obviamente, que a gente quer mudança no futebol para melhor lá de fora. Lá de dentro tá bonito.
Eu tenho aplaudido, eu narro futebol e eu fiz Atlético Mineiro, eu falei pra Renata, até pro Denilson, pro Paulo, e Atlético Mineiro e Corinthians, no sábado à noite, transmitindo na Rádio Bandeirantes. Meu Deus, que jogo. Um jogo. Maravilhoso jogo, com presença de público, com 2,5 milhões de renda. Quer dizer, então isso aí é salutar pro futebol, certo? O que acontece no bastidor tem que ser modificado. Nós somos todos a favor aqui. Como é que você vê essa mudança do Palmeiras, Muricy? Você que passou por lá. Olha o que o Palmeiras está vivendo, arena, né, com dinheiro, sem atraso de pagamento, sem atraso de salário. Como é que você vê isso? Isso chama-se gestão, né? Não é simplesmente que o Paulo Nobre pegou, pôs o dinheiro lá de graça. Senão vai embora também. Claro, senão vai embora, não administrar. Não vai adiantar nada. Ele pôs, mas organizou o Palmeiras. O Palmeiras está organizado, pô. A torcida acreditou nesse projeto. Tanto é que sócio-torcedor está incrível, né? Também veio a ajuda do estádio também, da arena, né? Que foi muito importante para o Palmeiras. Então, mas é muito importante a gestão, cara. É a boa intenção do dirigente, entendeu? Ele só não pôs dinheiro, não. Ele organizou o Palmeiras. Então, isso é fundamental no futebol brasileiro. Falta um pouco disso, uma coisa mais profissional, né? Do que amadora, que a maioria é amador, né? Lógico. Então, nós temos que melhorar esse sentido aí, que é a gestão do futebol brasileiro. Agora, tivemos ontem o julgamento do Dudu e foi mantida a pena de 6 meses, 180 dias, mais uma punição no jogo do Campeonato Paulista, cabe recurso e cabe um outro efeito suspensivo também por parte do Palmeiras. Paulo, para você, no final dessa história, o Dudu vai ter essa pena aí mantida, ele vai ter que cumprir esses 6 meses ou vai acabar como o caso Petros, dando um jeitinho? Eu acho que vai terminar como o caso Petros, porque é isso que o Muricy está falando. Enquanto não houver uma mudança radical nos princípios que mexem com o futebol, que comandam o futebol, vai acontecer isso. Agora vai uma instância superior, a instância superior transforma essa punição de 6 meses em meia dúzia de cestas básicas. E aí fica. Porque o caso do Petros serve como referência. E aí vai. Um vai servindo referência ao outro. Amanhã vão bater num outro juiz e vai acontecer exatamente a mesma coisa. É o país da impunidade. O Brasil é o país da impunidade e o futebol não foge disso. Eu acho que não vai dar em nada. É isso, Muricy? Estou de acordo, é isso mesmo, entendeu? A gente tem que... É ruim para o jogador ficar afastado, mas o jogador vai pensar, cara, na próxima vez, entendeu? Lógico. Não se pode, sabe, ser expulso e tentar agredir o juiz. Isso foi claro, né? Então, o que acontece é isso. Toda vez que existe uma punição, as pessoas sabem, não pode deixar que tenha um jeito mais na frente aí. Então, não pode, tem que ser... Já que achou que aquilo lá era o errado, puniu, tá punido, cara, tem que aguentar. Entendeu? Porque sempre não dá jeito, não é só no futebol. No Brasil é assim. Sempre tem uma saída. Entendeu? O jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro. Esse jeitinho brasileiro está acabando com o nosso país, entendeu? Esse negócio de jeitinho brasileiro. Então nós temos que parar com o jeitinho brasileiro. Então o jogador errou, né? Claro que pode ser que a pena é muito alta. Né? Mas é que o artigo é assim, todo mundo sabe, Então, tá lá. O clube não tem a lei, né? Claro. Uma pergunta, o clube não tem o dever de informar aos atletas do São Paulo mesmo, até ontem foi divulgado que fizeram uma palestra, explicaram, bababá. Mas em campo ninguém lembra. Mas eles sabem que tem essa punição, mas acontece que sabe também que tem o jeitinho, entendeu? Então, o cara fica naquela dúvida ali e acaba cometendo um erro, entendeu? Agora, o Chico Garcia quer fazer pergunta para o Muricy Ramalho também. Chico, que acompanhou muito bem o trabalho do Muricy no Inter, lá em Porto Alegre. Chico, boa tarde oficialmente agora para você. A sua pergunta para o Muricy. Boa tarde, Renata. Um beijo a você, um abraço a todos. Em primeiro lugar, o respeito e a gratidão do povo gaúcho, Muricy Ramalho. Olha, 2005 bateu na trave, né? Nos tiraram na mão grande. Mas tudo bem, depois disso você venceu muitos brasileiros e o Inter se tornou, inclusive, campeão mundial. Agora, Muricy, a gente está vendo aí uma porta aberta para treinadores estrangeiros. Antes, o Gareca no Palmeiras, agora o Inter com a Aguirre e o próprio São Paulo com o Osório. Cogitamos até o Guardiola na seleção brasileira. Você acha que isso está acontecendo por quê, na sua opinião? Nós estamos desvalorizando o trabalho dos nossos técnicos ou os nossos treinadores não estão se atualizando como deveriam? Não, o que não pode confundir é isso, ou seja, essa conversa que está desatualizada, que está ultrapassado. Não acreditem nisso, cara. Você tem que dar uma olhadinha lá, passear lá um pouco, senão fica muito no acho, eu acho isso, acho aquilo. Não tem que achar nada, tem que ir lá ver se realmente é tudo isso mesmo. Eu acho que principalmente lá, a vantagem que eles têm é o lado profissional do negócio. Eles têm o lado profissional deles, de lá de cima até chegar no jogador, e o jogador é cobrado por isso. Aqui a gente é muito amigo do jogador, sabe? Então é diferente. Né? Então não tem essa. O técnico brasileiro, já mostraram muitos deles que são muito bem preparados para isso. O que eu acho que falta é isso, ou seja... E outra, tem um intercâmbio, é bom, é salutar esse intercâmbio, trazer gente de fora. Eu concordo, trazer gente boa, como o São Paulo, o Osório, né?
como tá o Agui fazendo. O Careca também era muito bom treinador. Não deu certo porque aqui tudo tem que ser para ontem, pô. O cara chega hoje tem que dar o resultado amanhã. Mas o que a gente também tem que ver é a nacionalidade, a gente tem que ver se o técnico é bom ou não. Se ele é brasileiro, japonês, o que ele é, não importa. Ele é técnico de futebol. Né? Nós temos que parar de separar esse negócio, parar de falar, porque o técnico estrangeiro é isso, o técnico estrangeiro... Não é assim, ele é técnico de futebol. Se ele é bom, é bem aceito no país. Mas volto a repetir, para trazer Guardiola tem que primeiro se ajeitar, né, o futebol brasileiro que diz respeito lá em cima, para depois trazer o Guardiola. Tem que ver que na lista de prioridades, por exemplo, de um Guardiola, qual seria hoje treinar uma seleção brasileira? Ele já disse inúmeras vezes, é um sonho, mas eu tenho a percepção, ouvindo o Guardiola, que ele enxerga aquele Brasil da década de 50, 60, porque um dia perguntaram para ele, por que você faz tanto sucesso no Barcelona, quando ele já estava ganhando tudo? Ele olhou para o repórter brasileiro, é só ver o que vocês faziam lá, né? Em 50, 60, 70, vocês não fazem 82. mais, eu faço aqui. Só com um pouquinho de organização, esqueci de falar isso aí, né? Um pouquinho de E eles podem vir aqui... Uma organização, exatamente. E eles podem vir aqui, né, Muricy, ou em qualquer outro lugar e levar todos os melhores pra lá. Na né? atual conjuntura, o Guardiola não aguenta 8 jogos aqui, nem manda ele embora. Aí chega no aeroporto e vai pegar outro voo. Pega outro voo, vai embora que não serve, não deu certo. Aqui é assim, minha filha, é imediatismo. Agora, quem quer falar imediatamente é o nosso Que Everton. vestido novo você pôs hoje, hein? Vai receber o Muricy até vestido novo, hein? Lógico, mas eu espero que quinta tenha vestido velho, viu? Ih, será? O vestido da sorte vermelho. Agora, Everton, é contigo. Boa tarde. Boa tarde, beijo Renata, cada vez mais linda, e falar que você é linda é redundância, bença pai, alô fundo. Denilson Show, meu grupo Paulo Roberto Martins e o monstro Muricy Ramalho. A gente fica muito à vontade para falar quando ele está no programa, porque quando ele não está, a gente fala a mesma coisa, é monstro. Agora, eu vou aproveitar, o tempo é exíguo, eu vou fazer 2 perguntas. A primeira delas diz respeito ao momento do futebol brasileiro e dos treinadores. Quem fez algo de novo e ganhou tudo nos últimos anos no futebol brasileiro foram os veinhos, Levi Coupe e Marcelo Oliveira. E aí falam de treinadores que estão ultrapassados. Eu queria a sua avaliação sobre exatamente esse tema, se temos realmente uma geração de treinadores ultrapassados. E a segunda pergunta, por que você, Muricy, acha que anda acontecendo tantos atos de indisciplina? Vamos falar do São Paulo, que você trabalhou e conhece tão bem, mas passando também pelo desequilíbrio emocional da nossa seleção brasileira, Muricy. Bom, primeiro em relação a treinadores, eu acho que aqui nós temos bons treinadores, como você falou. É que ficou muito comum depois do 7-1, achar que tudo fora é bom e aqui ruim. Não é assim. Já mostramos, Marcelo já mostrou, Tite já mostrou, Levi está mostrando, né, que são bons treinadores. Então a gente tem que dar um tempo e analisar melhor, né, esse contexto, entendeu? Então, em relação também à indisciplina do São Paulo, é difícil estar falando, que eu fui treinador há pouco tempo, tem que ter um lado ético, mas com certeza o jogador tem que estar, sabe que vai acontecer isso, sabe que não pode reclamar com o juiz, sabe que não pode dar carrinho, por exemplo. Existe uma preleição sobre o juiz antes da preleição para os jogadores. Se mostra o currículo do juiz, se mostra que o juiz, esse gosta de conversar um pouco mais, esse dá mais vermelho, esse dá amarelo. Isso existe hoje, uma preleição totalmente só para o jogador. Bom, no meu caso eu fazia muito isso. Orientava o jogador, quem queria enfrentar em campo. Então o jogador está preparado, pô. Então isso é foco, o jogador tem que estar focado. Que eu acho que um pouco no Brasil a gente deixa um pouco a desejar. E às vezes também um pouco de falta de exemplo também, então o jogador relaxa um pouquinho. Ô Muricy, no gancho da pergunta do Everton, eu não acho que a indisciplina aumentou. Eu acho que a punição dos árbitros é que aumentou. Antes, o jogador mandava o árbitro para aquele lugar, fazia não sei o quê, a gente via, porque a leitura labial você faz vendo televisão, no estádio, que seja, e nada acontecia. O juiz fazia de conta que não estava ouvindo, o juiz conversava. Agora é o seguinte, abriu a boca para reclamar, amarelo. Reclamou de novo, segundo amarelo, rua. E assim vai. Então, eu queria perguntar para você o seguinte, você acha que se você estivesse ainda atuando, você já teria sido expulso por algum árbitro? Não, acho que não, porque eu acho que mais de 15 anos, 14 anos que eu não sou expulso, porque eu não me dirijo, é difícil falar com o árbitro. Né? Por mais que eu seja ali inquieto ali, o árbitro eu não falo nunca, porque eu não sou expulso. Entendeu? Então é difícil, e não adianta, e hoje mais em dia hoje. Agora, o que as pessoas estão dizendo, eu vejo o jogador reclamar do diálogo, eles aceitam o diálogo, sim. O que eles não estão aceitando mais, eu acho que está sendo bom, porque está correndo mais o jogo, é meter o dedo na cara do juiz, é reclamar do juiz. O diálogo tem juiz que aceita sim. E os jogadores são orientados, tem juiz que aceita. O Wagner Magalhães, no clássico Palmeiras e Santos, conversou
exaustivamente com o Ricardo Oliveira e com o Fernando Praz e não fez nada. Então. E aí acabou o jogo, o Ricardo Oliveira tá dando entrevista, o outro passa e dá um tranquinho nele e o árbitro não fez nada. E aí? Não, aí sim, mas aí é indisciplina, Mas não aconteceu nada, Mas né? não que se pode misturar o diálogo com a indisciplina. É uma indisciplina que os árbitros não estão deixando. E vai cada vez estar pior. É o seguinte, foi avisado que ia acontecer isso aí. Então você tem que acatar e dentro do campo ser disciplinado. É por isso que eu falo, a expulsão do Ganso eu não concordo. Ele tem que ser punido pelo São Paulo e multado. Ele sabia que ele tinha amarelo. Do jogador que vai fazer o jogador que vai fazer uma falta, o jogador faz uma falta, certo? Toma amarelo, um volante. Na segunda ele já não chega tão forte. Porque ele sabe que ele tem amarelo, ele vai ser expulso. E se está determinado isso em relação à arbitragem, parece que você está forçando uma barra. Me desculpa, eu tenho o maior respeito pelo Paulo Henrique Ganso. Eu acho um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Mas para mim é uma forçação de barra. Dá para interpretar assim também. É que pouca gente tem coragem de falar isso. Entendeu? Para mim é uma forçação de barra, porque ele sabe que ele tem amarelo. Ele vai bater boca com o árbitro, que não pode mais conversar com o árbitro. É uma forçação de barra para ser expulso. Então eu acho que o São Paulo tinha que punir também. Como se o Dudu pegar 6 meses, né? Tem que ser punido pelo Palmeiras administrativamente. Não pode um jogador ficar numa redoma de vidro e o clube se arrebentando mais. Chega também. Agora, Muricy, eu fico pensando, eu sempre fui fã do futebol do Luiz Fabiano, um cara que, 2010, na Copa, tantos momentos, é um cara excepcional. Ano passado, no Brasileirão contra o meu Inter, foi lá, fez o gol no empate, aquele 1-1. Enfim, mas você nunca colocou o Luiz Fabiano numa sala e falou, cara, o que você faz em campo? Onde é que tá a sua cabeça? Por que você perde a cabeça? Você nunca questionou ele dessa maneira? Assim, agora já passou, já foi. Porque o Luiz Fabiano, ele passa um tempo legal, daqui a pouco ele perde a cabeça. E ele é craque. Mas comigo ele não foi expulso. Então você vai desculpar, comigo ele não foi expulso. Entendeu? A gente fazia... Ah, e a Sul-Americana era foi com o Ney Franco. A gente fazia, antes do jogo, eu dizia pra ele tudo o que ia acontecer com ele. O cara vai te provocar, o cara vai te dar porrada, o cara vai te falar coisas, entendeu? Então você tem que se controlar, se concentra nisso. E comigo ele foi perfeito, entendeu? E ele é um cara que briga mesmo. Agora, só que é um cara que briga na frente. Ele não é aquele atacante que quando ele perde a bola, ele larga. Por isso que às vezes ele comete faltas que não deve cometer, como aconteceu agora, porque ele não é um jogador para marcar, então ele não sabe fazer falta, ele não sabe fazer marcação. Mas ele pelo menos se dedica. Agora, ele é avisado sim, ele é orientado, e comigo foi muito orientado, só que ele se concentrou muito comigo. Se machucou pouco comigo e não foi expulso. Então, sabe, às vezes o jogador também está passando, a gente não sabe, a verdade, os problemas, né? A gente não sabe se ele queria ser vendido também, a gente não sabe muitas coisas. O futebol tem muitas coisas por trás, que nós, fora, não sabemos nada. A gente sabe só 10%, como eu sempre falo. Dentro mesmo, a gente não sabe nada, cara. Não é? Até na cabeça do jogador, do empresário. Tem empresário que fala pro cara, não joga nada, larga isso aí, então, meu. Vou vender você. Eu acho que teve um reflexo na expulsão do Luiz Fabiano. Tem que ter calma em relação a isso. Muricy, em cima disso que você está falando, antes do jogo começar, um repórter foi fazer uma pergunta para o Luiz Fabiano e perguntou a ele a situação dele, vai, não vai, fica, não fica. Ele falou, não, infelizmente eu não fui vendido. Você, enquanto treinador, você colocaria ele para jogar? Não é legal. Eu não sei também se ele falou isso antes. Antes do jogo? Não, eu sei, não, ele falou antes do jogo, mas ele não falou antes da concentração, por exemplo, antes da viagem, porque ele falou quando você estava no banco, estava tudo relacionado, né? Eu acho que tem que ser as coisas esclarecidas. Eu acho que ele é um cara... Outro dia ele conversou com o Osório, que o Osório é um cara do diálogo, como eu também sou também. Acontece que ele, se ele está insatisfeito com isso, ele devia expor isso para o treinador, né? Porque com certeza se percebe que ele não tá tranquilo. E ele usou essa palavra infelizmente. Só que já estava determinado que ele ia ficar no banco, né? Se o técnico sabe disso, ele chama o jogador e fala, melhor você ficar calmo, fica em casa, né? Que você não está com a cabeça boa, né? Então existe um diálogo. Agora, pôs ele para jogar e ele é cabeça quente. Ele joga mesmo e vai pro pau, entendeu? Então é difícil. Muricy, você acha que essas declarações dos jogadores jogando culpa em companheiro, como o Ganso fez com o Lucão, atrapalha o ambiente dentro do vestiário? Não é o caso específico do Lucão com o Ganso, mas eu acho que isso, entre parceiros, não deve existir, né? Eu acho que entre parceiros não deve existir. Tem que se tiver que falar, pega o cara lá no vestiário, sai na mão, ou fala alguma coisa pro cara. Assim mesmo. Mas dentro do campo, sabe? Dentro do campo, fazendo gestos, essa coisa de gestos, essas coisas não é legal. E o jogador sente muito. É que hoje eles são muito educados, viu? Na minha época saíam na mão mesmo. Hoje eles são muito educados. Não aconteceu nada, tudo bem. Mas não tá tudo bem. Fica lá dentro, uma mágoa, com certeza fica, então não é legal. Chico Garcia. Muricy, com essas propostas aí para Luiz Fabiano e Ganso, se você fosse dirigente, você liberaria eles? Você acha que o ciclo deles no São Paulo já terminou?
Não, futebol é legal, tudo, mas também não é um negócio, cara. Não pode simplesmente liberar, porque houve um investimento, pô. Houve um investimento nos dois. São Paulo contratou o Luiz Fabiano do Sevilha, pagou caro. Contratou o Ganso do Santos e pagou muito caro. Então, não se pode simplesmente liberar o jogador, pô. Tem que ter um investimento. O clube, sabe, tem que ter essa devolução aí, porque o clube investiu muito no jogador. Então, não pode simplesmente, porque às vezes o jogador não está contente com nada e liberar. Não, o clube tem que pensar também nas suas finanças também. Olha, a gente faz uma pausa muito rápida. Já a gente segundo só. Não, pra você não, Juju, só pro Muricy, viu? Muricy pode. Já a gente volta e conversa mais com o Muricy Ramalho. E a torcida de São Paulo com saudade do Juju, hein? É, meu amigo. Como é que é? Dizemos que a saúde começa pela boca. De volta com o Jogo Aberto e com Muricy Ramalho. E é tanto assunto, não dá tempo. Um programa só é muito pouco. Agora a sua pergunta, Ulisses. Você também vai falar um negócio pra você, hein? Volta quanto, velho? Já teve 3 propostas, não aceitou. Nós não gosta de ser fora do futebol, a gente quer você dentro. Não, mas tá eu tô louco pra ir demais. numa coletiva com você, pra nós brigar. Falar isso pra sua família. Hein? que Mas se em não todo gosta- lugar que eu vou, os caras falam Eu isso. gosto, mas não, brigar na boa. Você está devagar na coletiva, faz isso comigo, o próximo jogo. Dá uma pegada, Sai pô. uma mala, faz uma pergunta. A gente gostava da coletiva de sexta-feira, Será que né? E negócio depois é- ele falava como... Como é que você tá? Foi muito bom jogo. Não serve mais. Bonitinho. Você volta quando? Você quer voltar? Mas, Hoje é porrada, então é porrada, meu. Ó, Olha lá. Muricy. Hoje é porrada, então é porrada, meu. Hoje ele não tá nesse clima, não. Já hein, o ano que Denilson? vem, então? Não, tô gostando. Achei a vida que... Achei uma coisa que fora do futebol não existia Você vida. me mas desculpa, tem. é uma coisa particular e pessoal, mas as pessoas que gostam de você querem saber. Tua saúde, você tá bem? Tá ótimo, Porque graças falaram um a Deus. monte de coisa, você sabe, né? É, tinha Vamos deixar claro aí. Tive algumas coisas, mas... Mas tá tudo bem. Passei por uma cirurgia legal e tô legal. Tô Isso bem eu também controlado. tenho, sim. É. Aí deixa eu É te duro, falar, hein, meu? é duro, hein? Que dói, hein? Dá uns essa conselhos criança. pro Ulisses, viu, Muricy? Ô, Muricy, você então ano que vem, de repente, pode voltar. Não, cara, eu escolher um negócio bom, eu volto sim pra trabalhar, com certeza. Legal. E volta logo, velho. Tá louco. Ô, Muricy, eu tenho uma curiosidade, assim, ó. Se você pudesse escolher uma dessas 3 opções pra voltar, pra ter a chance de mudar de decisão, se você pudesse fazer algo já tem diferente. seis, hein? A primeira opção... não. Calma, vou falar. Pode Internacional não. Calma, tem vai lá no internacional, lógico, no meio. A primeira é a seguinte: você teria feito alguma coisa diferente em 2005, quando tiraram aquele título do Internacional, o título brasileiro. Você teria aceitado o convite da CBF, quando você preferiu cumprir o contrato com o Fluminense, não é? Ou você gostaria de ter vencido uma Libertadores pelo São Paulo? Rapaz, é tudo coisa difícil, porque a primeira nós remontamos um time de futebol, você sabe disso, que nós pegamos lá muito mal. Em 2003. Em 2003, muito mal em todos os sentidos, e começamos a fazer um novo time, revelar jogadores, Nilmar, Edinho, Sobis, um monte de jogador, e voltamos a fazer o Inter grande, né? E quando a gente estava perto de conseguir um grande título, que há anos que nós queríamos, e a gente era o melhor mesmo naquela hora, era o melhor disparado. E aí mexeram demais com aquela Napoleão no Pacaembu, né? Então não dá para ficar longe disso. Todo mundo fala que no Sul a gente foi campeão esse ano. Então acho que eu sou 5 vezes campeão brasileiro, a verdade é essa, se fosse dentro do campo, né? E, bom, a seleção brasileira não tem arrependimento nenhum, e a sequência mostrou isso, não pelo resultado, mas por quem que eu tratei isso, a sequência mostrou, né? Que eu estava no caminho certo. É um glamour legal, é coisa de maluco, é vaidade, ser treinador da seleção brasileira, mas para mim não convence só isso aí. O cara tem que ser parceiro, outro cara que estava conversando comigo, e não foi legal a conversa. E também tinha o contrato com o Fluminense, né? E ser campeão da Libertadores de São Paulo realmente era um sonho, porque eu cheguei perto justo contra o meu Inter, né? Que eu armei para ganhar de mim no São Paulo, né? Olha só. E foi verdade, aconteceu um ano depois, né? Mas é coisa do futebol, tudo tem sua hora. Depois eu fui campeão no Santos também, fui feliz. Então, o que interessa é você se entregar no momento que você está lá no seu trabalho, no time que você está. Então, acho que todos os times que eu fui, sempre vesti a camisa e vesti bem. Denilson. Queria que você falasse do Gabigol, o famoso Gabigol, que já tem um bom tempo, completou agora 100 jogos com o Santos e ainda continua sendo uma promessa. Você trabalhou com ele, você conhece ele, chamou a atenção dele algumas vezes. Tive uma conversa com ele muito grande, quase 1 hora, porque ele é muito garoto ainda. Depois ele para jogar no Pacaembu, acho que ele tinha 16 anos. Então,
quis abrir o olho dele para o que ia ser o futuro dele, como é que ia ser, porque ele tinha tudo para ser um bom jogador. É um bom jogador, tem qualidade, é rápido, bate duro na bola. Só que às vezes fora do campo deixava um pouco a desejar, né? E aí ele agarrou bem essas conversas, esses exemplos e foi melhorando. Mas ainda ele tá a tempo, que é novo ainda, né? É bom caráter, tem boa família, né? Então tem tudo para ser um grande jogador. Paulo. Essa situação no Muricy na seleção brasileira, quando ele rejeitou a seleção brasileira, pouca gente sabe disso, ele rejeitou porque, entre outras coisas, né, o cara que estava dialogando com ele e o convidando para treinar a seleção brasileira, deixou num guardanapo ali na mesa o número do telefone. Se você quiser, liga para mim, meu número é esse. Levantou e foi embora. Num guardanapo. Olha como a seleção brasileira era tratada, e é tratada. Era por aí. Muricy, você falou de 3 propostas, pelo menos as pessoas comentam que você teve 3 propostas. Alguma de fora do país? Não, de fora do país só foi sondagem. É que eu acho que proposta é assim, quando o dirigente liga para você. A que eu estive aqui no Brasil é de dirigente ligar. Entendi. Aí sim é proposta, né? E fora é só sondagem. Você quer ir para a China, quer ir para a Arábia, todos os lugares que querem me levar para esses lugares, eu nunca falo, não quero ir. Agora aqui não, aqui eu tive proposta mesmo. Muricy, sim ou não? O Brasil corre o risco de ficar fora da próxima Copa? Existe uma possibilidade se não mudar muito a nossa mentalidade, mas é claro que dentro do campo eu acho difícil, porque o Brasil ainda tem bons jogadores. E a última mesmo, o Atlético Mineiro vai ser campeão brasileiro? Tem plantel para isso, tem treinador para isso, mas tem vários times. O Palmeiras está no embalo danado com o Marcelo, né? O São Paulo daqui a pouco pode ressurgir também, porque tem bons jogadores. O Corinthians está muito forte novamente. O Inter, quando desligar da Libertadores, vai voltar forte. E o Grêmio, então não dá para falar quem vai ser, não. Deixa começar o segundo turno. Muricy, volte quando quiser, volte sempre. Obrigado. Essa é a nossa opinião aqui do Jogo Aberto. Obrigada pelo ótimo bate-papo, sempre honesto, transparente. E amanhã na torcida, hein, Libertadores, hein, Muricy? Nós somos Inter amanhã, todo mundo. Brasil é Inter. Obrigada, eu tô valeu, torcendo pro Inter gente. também. Todos contra, Muricy. Contra mim aqui. Eu sou tigre. Brasil é Inter. Eu não tenho essa. Gente, o Neto tá chegando com os donos da bola, nas programações locais, 5h30 da tarde. Você pode rever no Band Esportes esse super papo aqui com o Muricy Ramalho. E amanhã eu reencontro você às 11 horas. Tchau, tchau. Deu sorte. Deu sorte.